Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre os problemas das relações abusivas e também vamos falar da solução através da contação da história da Adriana, que foi uma vítima dos relacionamentos abusivos que eu tive a oportunidade de conversar, de ajudar. E é claro que nessa história eu vou contar de forma um tanto lúdica, é o nosso cuidado ético de manter sigilo, né? Então pensando, né, nos problemas, nos prejuízos dessas relações abusivas, eu começo falando aí da parte psicológica. Eu até roteirizei aqui para não ficar extremamente longo, porque falar de prejuízos de relacionamento abusivo é falar de muitas coisas, né? Então a destruição da autoestima e autoconfiança, o transtorno do estresse pós-traumático e tem que é o TEPT, né, e tem também o TEPT-C, que é o transtorno do estresse pós-traumático complexo. Transtornos de ansiedade, depressão, isolamento emocional. O isolamento emocional é aquele sentimento de solidão profunda, mesmo quando você está rodeada de pessoas, você se torna uma pessoa incapaz de se conectar verdadeiramente com as pessoas que estão ali à sua volta. Então, isolamento emocional é mais ou menos isso. Confusão mental, a chamada dissonância cognitiva, a dependência emocional, sentimentos de culpa, de vergonha, ideação suicida, perda da identidade. Esses são alguns dos prejuízos, né? Principalmente no quesito psicológico, emocional. Mas os problemas não param por aí, né? Os prejuízos sociais, eu vou falar, sociais não, prejuízos físicos, né? Lesões direta, né? Hematoma, fratura, cortes, queimaduras e outras lesões nos casos de abuso onde envolve agressão física, né? Doenças crônicas relacionadas ao estresse, problemas gastrointestinais, distúrbios de sono, distúrbios alimentares, doenças sexualmente transmissíveis, e isso eu já publiquei um artigo no Quora até falando sobre esse risco, né, apontando para esse problema aí, já que o narcisista ele tem essa uma espécie de compulsão sexual, vamos dizer assim. Complicações de gravidez, quando nos casos que envolvem, né, gravidez, dores crônicas, né, e pensando também, né, nos prejuízos, um pouco nos prejuízos sociais e de relacionamento, né, a gente tem o isolamento social, né, além do isolamento emocional que eu falei, a gente tem aqui o isolamento social também, perdas de amizades e vínculos familiares, né, o abusador isola a vítima frequentemente, né, perda de amizades, dificuldade de confiar nas pessoas, estigmatização e julgamento, problema em relacionamentos futuros, né, e a gente segue esse problema pensando também nos prejuízos, financeiros e profissionais, que eu vou falar um pouco no nosso próximo vídeo. Então agora eu vou trazer para vocês a parte aqui aonde eu conto a história da Adriana, né, de suas correntes invisíveis, de sua prisão invisível, e retorno com vocês. Vamos então aqui à história de Adriana. Eu intitulo essa história como As Correntes Invisíveis de Adriana. Adriana sempre foi conhecida por sua força e determinação. Desde jovem, ela traçava metas e ela alcançava essas metas com dedicação. Os amigos admiravam, a família se orgulhava. No entanto, quando se apaixonou por Ricardo, não imaginava que sua maior batalha seria contra as correntes invisíveis que ele colocaria ao seu redor. No início, Ricardo era atencioso e carinhoso, fazia Adriana se sentir especial, única. Mas com o passar do tempo, os elogios deram lugar a críticas sutis. Você não acha que essa roupa é inadequada? Seus amigos não são uma boa influência para você. Adriana, querendo manter a harmonia, cedeu a essas pequenas imposições,
sem perceber que pouco a pouco estava se isolando do mundo. As correntes foram se apertando. Ricardo controlava suas finanças, decidia com quem ela podia falar e até onde ela podia ir. A Adriana, antes uma mulher independente, sentia-se presa em uma gaiola dourada, onde suas asas foram cortadas e sua voz silenciada. A história de Adriana reflete a realidade de muitas mulheres que, envolvidas em relacionamentos abusivos, perdem sua liberdade e identidade. Mulheres como Marina, que após 10 anos de abuso encontrou forças para recomeçar por amor às suas filhas, ela buscou a nossa ajuda psicoterápica, psicoterapêutica. E com apoio psicológico, conseguiu romper o ciclo de violência e reconstruir sua vida. A culpa, o medo são sentimentos que frequentemente mantêm as vítimas presas a esses relacionamentos. A psicóloga Marta Ramos, especialista em violência de gênero, destaca que o sentimento de culpa é um dos maiores desafios para as sobreviventes. Reconhecer que a responsabilidade não é da vítima é essencial para o processo de recuperação. Se você se identifica com a história de Adriana, saiba que você não está sozinha. Buscar ajuda é um ato de coragem e o primeiro passo para retomar o controle da sua vida. Como psicólogo especializado em relacionamentos abusivos, eu estou aqui para guiar você nesse caminho de libertação e cura. Então é isso, vocês acompanharam agora a história da Adriana. E assim como ela encontrou a solução, você também pode encontrar. Então, entre em contato. Eu tenho, além de oferecer a psicoterapia, eu tenho a imersão Segredos da Mente Narcisista para quem no momento não está em condições de fazer a psicoterapia por algum motivo que seja. Eu tenho também outras ferramentas, como a ferramenta Libertamente, que eu vou trazer aí alguns conteúdos em breve para mostrar sobre essa ferramenta, vou trazer algumas práticas, inclusive, para você poder perceber todo o potencial que essa ferramenta tem para te ajudar, né? Eh, Também tem alguns e-books, eu tenho algumas ferramentas auxiliares para ajudar você que passou pelo abuso narcisista. E o importante é a gente seguir aqui firmes, unidos, vencendo o narcisismo.